Boa noite, professora Karina, fique à vontade. Obrigada, Juliana. Boa noite a todos e todas. É uma alegria estar com vocês essa noite. Uma disciplina que eu acho assim muito prazerosa, né, a discussão. Fazendo uma audiodescrição, né, para nossos colegas, eu sou uma mulher branca, de estatura média, acima do peso, tenho os cabelos castanhos bem claros, rosto redondo, né? Uso óculos. Hoje estou vestindo uma blusa estampada em preto e branco, né? Meus cabelos são ondulados até os ombros, né? Então vamos lá. Então hoje a nossa missão é trabalhar com a educação de jovens e adultos, né? Que é uma disciplina que eu gosto bastante. Então, para começar, queria conversar com vocês sobre alguns objetivos da nossa aula de hoje, que são objetivos que são próximos da disciplina, né, para a gente retomar alguns conteúdos. Então, a gente vai conhecer um pouco dos aspectos históricos, né, da educação de jovens e adultos no Brasil, estabelecer algumas relações entre a educação de adultos e os pressupostos da concepção freiriana de educação. Quando a gente fala de educação de jovens e adultos, geralmente a gente associa ao Paulo Freire e a sua concepção de educação. Compreender os pressupostos teórico-metodológicos da educação de jovens e adultos. Identificar a EJA como um instrumento de inclusão social e compreender as especificidades didático-pedagógicas do trabalho com jovens, adultos e idosos. Para a gente iniciar a nossa conversa, queria colocar algumas questões para a gente refletir e, ao longo da minha fala, a gente pode ir tentando responder essas questões. A primeira delas, o que é a educação de jovens e adultos? Não, o que é a EJA? A gente usa outros nomes, né, também. É muito comum, por exemplo, ouvir as pessoas falarem em supletivo, né? O que é o supletivo? Né? Porque a gente já chamou assim essa modalidade em algum momento. Mas o que ela é? Qual é o formato dela hoje? Né? Qual é o público-alvo? E os objetivos da educação de jovens e adultos? O que a legislação estabelece sobre a EJA? E qual que é a relação da EJA com Paulo Freire? Né? Como que a concepção freiriana nos ajuda a entender a EJA e a desenvolver um trabalho pedagógico na EJA? E quais as especificidades do trabalho pedagógico na EJA? É diferente, não é? É a mesma coisa que trabalhar com crianças e adolescentes? Como que a gente pensa isso? Então, com base nessas perguntas, vamos tentar começar a responder. Primeiro, é importante a gente pensar que a educação de jovens e adultos, ela é um campo também, né? Um campo de estudos, de conhecimento, que engloba tanto práticas, quanto estudos, quanto pesquisa, quanto legislação e quanto formação. Então, dentro da pedagogia, ela é uma área, um campo de conhecimento, né? E ela se situa numa área mais ampla, que é reconhecida, inclusive, internacionalmente, que é a área da educação de adultos, né? Que hoje a gente vai ver que engloba mais gente, né? Adultos e idosos. Desde 1949, ou seja, depois da Declaração dos Direitos Humanos, a Unesco realiza a cada década, né? Uma vez a cada década, uma Conferência Internacional de Educação de Adultos. Desculpe, a CONFITEL. E é nessa conferência que se discutem, né, metas e tendências mundiais, internacionais, sobre a educação de adultos. E essas conferências nos permitem conhecer diversas práticas educativas, tanto na educação formal quanto não formal, em diferentes partes do mundo, né? E a trocar experiências sobre como é a educação de jovens e adultos também em outras partes do mundo. É importante entender a EJA também, hoje, como um processo de formação das pessoas ao longo da vida. A gente, às vezes, se remete à escolarização, principalmente à escolarização considerada básica, obrigatória, e a gente associa muito à idade, né, entre 4 e 17 anos. Mas é preciso entender a educação num escopo mais amplo, né, que a gente
aprende ao longo da nossa vida. E enquanto adultos e idosos, a gente também continua aprendendo, né? Então, quando a gente pensa em EJA, vamos pensar na EJA como um processo de formação, de aquisição de conhecimento ao longo da nossa vida. E qual que é o público-alvo da EJA? O público-alvo é formado pelas pessoas que, por diferentes motivos, né, ou não iniciaram ou não concluíram seus estudos na idade que é considerada adequada para o ensino regular, né? Então, todo mundo aí que não concluiu ou que nunca foi a uma escola é um público-alvo potencial da educação de jovens e adultos. E o que a legislação fala sobre isso? Bom, a gente vai ver depois um pouco do histórico, né, da educação de jovens e adultos, mas é preciso entender que a legislação vigente, Constituição Federal, LDB, número 9394 de 96, ela determina qual é a idade mínima para se cursar a educação de jovens e adultos. Então, pré-cursar o ensino fundamental é a partir dos 15 anos completos. Por quê? Porque até 14 seria a idade considerada adequada, né? E para o ensino médio, 18 anos completos. Por quê? Porque até os 17 seria considerada a idade adequada para terminar o ensino médio, né? Então, eu tenho essas duas idades iniciais, ou seja, mínima, para iniciar a educação de jovens e adultos. Mas não tem máxima, né? Porque, na verdade, nós estamos falando de educação ao longo da vida. E quem são essas pessoas, né? Quem são os sujeitos? A gente usa muito esse termo hoje. Quem são os sujeitos da EJA? Ou seja, qual é o perfil dos estudantes da educação de jovens e adultos? Primeiro, a gente tem que pensar que no Brasil como um todo é uma diversidade cultural e social muito grande, né? Então, na educação de jovens e adultos não é diferente. Eu vou ter pessoas de diferentes lugares, com diferentes culturas, né? Com diferentes trajetórias de vida, né? E com diferentes condições sociais. Nesse grupo, hoje também eu tenho diferentes idades, né? Por exemplo, hoje no ensino médio é muito comum encontrarem, por exemplo, pessoas de mais de 50, mas também pessoas aí por volta dos 18, 19, 20 anos, né? Que são idades bem diferentes. São pessoas que têm geralmente histórias de exclusão, né? De exclusão social e de interrupção da vida escolar em algum momento, né? Ou da falta total de acesso à escolarização, né? Essas pessoas também, elas geralmente têm vínculos muito diversos com o mundo do trabalho. Eu vou ter muita gente no trabalho formal, com carteira assinada, mas também eu vou ter muita gente que vem do trabalho informal. Eu também tenho hoje muita gente que vem do mundo do chamado empreendedorismo, né? Então eu vou ter vínculos diversos com o mundo do trabalho. E eu também vou ter experiências de vida muito diversas. E pessoas que, como jovens e adultos e idosos, vão trazer muitos conhecimentos prévios, né, da sua vida. Então, é importante que esses conhecimentos prévios eles sejam considerados e eles sejam, inclusive, utilizados, né, como um desencadeador de novos conhecimentos. As pessoas que procuram a educação de jovens e adultos também vão ter motivações e expectativas muito diversas. Eu vou ter aqueles que voltam a estudar porque precisam apresentar um certificado no trabalho. Outros que querem estudar para poder melhorar suas condições de trabalho, ou às vezes até para conseguir um trabalho, né? Eu vou ter pessoas que querem estudar porque não tiveram a oportunidade de estudar e têm o sonho de estudar e de aprender, né? Então, eu vou ter motivações muito diversas. E dentro desse público, que é muito diverso, eu vou ter também desafios sociais e emocionais muito grandes. Porque, como eu disse, muitas dessas pessoas vêm de histórias de exclusão e de interrupção da vida escolar. Isso faz com que as pessoas, às vezes, tenham muita baixa estima, né? Tenham muito... Algumas, elas são envergonhadas, elas têm constrangimento de fazer perguntas, não se sentem
respeitadas. Então, a gente vai encontrar muitos desafios para trabalhar com esse público. Além dos desafios sociais, porque é um adulto que já tem um trabalho, muitas vezes uma família, cuida de pessoas, tem rotinas de trabalho, às vezes, muito estressantes. Então, quando a gente trabalha com esse público, a gente tem que pensar em toda essa diversidade que a gente está falando. Para a gente poder pensar um pouquinho sobre isso, eu trouxe um videozinho. Oi, Se vocês conhecem. Olha lá, Elisângela, que legal. Ó. Uma colega está colocando aqui uma experiência dela. Ela voltou a estudar para realizar o sonho de ser professora. E aí, que bacana. A gente está no ensino superior e a gente está trabalhando com adultos. Então, vocês veem que a gente tem diálogos, né, muito bons aí com a educação de jovens e adultos. Então, vou passar para vocês um videozinho que ele faz parte de um documentário, não sei se vocês conhecem, Human, né, em português, em inglês, Human, né? É um documentário de 2015, muito interessante, né? Ele tem depoimentos de pessoas do mundo todo. E esse é um depoimento, né, ela tem 2 nomes, né? Ela Maria, e ela tem um depoimento bonito. Ela é uma senhora que é do movimento, era, né? Não sei se ela ainda é viva, no movimento do Sem Terra. E aí, no início, ela vai falando um pouco, né, da sua vida, e mais no final do depoimento, ela vai falando da escola e do quanto a escola é importante para ela. Tá? Vocês visualizam? Sim. Sim. Vou colocar para tocar um pouquinho para ver se escuta. Aqui. Minha pobreza é essa daqui. Escutaram? Sim. Ah, então tá bom. Aqui. Minha pobreza é essa daqui. Eu não tenho, às vezes, é muito caro um par dessa chinela aqui, é cara. Aí às vezes eu digo, meu Deus, se eu comprar um par de chinela, eu vou comprar minha comidinha. Um arroz, que é muito caro, aí eu compro o arroz e a chinela. Fica de bando. Aí eu boto um prego, ando pra todo canto, roupa pra todo canto. Chinela. E as roupas minhas assim. Aí tem muita gente que diz, eu vou dar uma roupinha linda, aí faz aquela sacola de roupa e me dá. Aí eu acho que é bom, visto, pronto. A minha pobreza é essa daqui. Mas eu vou à frente, né? Não tenho ambição por nada de ninguém, não. Quando nós chegamos logo aqui, não tinha ninguém pra dizer assim, é aberta, aí não, era mata. Aí nós broquemos, queimemos, fizemos um limpo. Aí fizemos um acampamento de plástico, fiquemos dentro. Aí todo mundo passava e dizia, um acampamento. O pessoal acampado, nós nem ligávamos. Nós cozinhávamos no meio do terreiro, fogão, as panelas de comida nós botávamos no meio do tempo. Lá vinha a chuva, molhava, carregava chinela nossa, chinela, roupa, água carregava, nós nem ligávamos. Dá uma cedinha, que o dia amanhecer era tudo molhado, o lençol. Nós estendia, dava um azinho só, nós estendia, que quando enxugava, nós armávamos de novo a redinha nos pau. O vento levando nós e trazendo, e nós achando bom. Era tão bom que hoje ainda é bom. Aí começamos a brocar e fizemos roçado. Pronto, aí estamos cada qual, eu tenho meu roçado, tenho meu pedaço todo aberto, tem minha capoeirinha que eu planto. Eu tenho um jumentinho que eu boto água dentro da capoeira lá, que eu fiz para ele comer. Aí pronto. Aí a felicidade aqui. E ainda estou feliz ainda aqui. Sempre eu trabalhando na terra, eu dizia ao meu pai desse jeito. Pai, um dia eu ainda vou comprar um pedaço de chão para mim. O pai, com o quê, menino? Eu digo, eu vou trabalhar, vou botar um roçado. Eu vendo roçar o milho, o feijão que eu fizer e compro um pedacinho de terra para me morar. O pai, minha filha, nesse tempo que você for comprar essa terra, não existe mais essa compra de terra, não. Eu digo, por quê? O pai vai ver como eu vou comprar um roçadinho para mim. Um terreno para me morar. Sempre eu dizia isso, meu pai. Quando foi um tempo, encontrei ele, eu disse, foi que eu disse, pai, que eu ia ganhar a terra. Agora, lá tá medido, lá é meu.
Já tá medido lá, é meu agora, o pai. Mas tu é danada mesmo, bem que tu disse que ainda ia comprar uma terra pra tu. Digo, lutou lutando, mas é minha. Ganhei com muita luta. Não foi uma e nem foi duas, não. Dormi no chão, no meio do mundo. Eu fui na TV diária. Dormi lá no campo pra ganhar essa terra. Toda noite eu vou pra escola. Quando chega lá, ela se senta. Aí bota o meu nome na lousa, arruma de letra. Eu não sabia nem o que era um A. E agora ela faz o ABC, eu leio todinho. Ela disse, tu já tá cá pra gente ter o nome. Eu digo, já. Aí eu digo, a dona Esmerina quer que o nome da minha professora é Esmerina. A senhora quer que eu vá fazer meu nome? Ela vá. Aí eu boto M, A, S, aí boto a letra que eu conheço. Ela, pronto, Esmerina. Menina, ela já fez linda alva, de graças a Deus. Ela, o resto, eu digo, é um L. Ela disse, eu começo, né? Aí eu vou fazendo. Quando chega a hora da escola, eu já tô dizendo assim, vou já pra minha escola. Tomo banho, me ama minha janta. Eu digo, as meninas, bota aí, eu já vou pra escola. É de noite a minha escola. Mas toda noite eu vou com a minha escola. Chega lá, tem merenda, eu merendo. Aí quando eu estudo, aí venho-me embora. Quando eu chego, eu trago dever pra fazer. Aí eu digo, negrada, me ensina a fazer meu dever, que vocês sabem, eu não sei, ainda por dever. Aí é nome de pessoa, nome de animais, nome de aves. Aí eu peço os meninos para fazer, eles me ensinam eu fazer. Meus meninos quem me ensina eu fazer, né? Meu dever da noite lá. Aí eles ensinam. Eu digo assim, isso aqui é, né, negrada? Eu já com 55 anos e tô aprendendo a ler. Não sei se vocês conheciam. É muito bonito. Eu acho muito bonito o depoimento da Dona Maria Lindalva, né? Ela fala da dificuldade que foi, né, para ela, provavelmente participando do movimento Sem Terra, né, de conseguir uma terra assentada, né, e uma pessoa que nunca teve oportunidade de estudar, e ela só com 55 anos, né, mas então, parece bem envelhecida, né, pelas condições de vida, né. E eu acho bonito como ela fala da escola, né? Ela fala de uma maneira muito carinhosa, de como ela gosta de ir à escola toda noite, né? Que ela não sabia nenhum A, e agora ela está aprendendo, está quase escrevendo o nome dela, Maria Lindalva, né? O respeito que ela tem para a professora, né? E de como que a Débora já conhecia. E de como é importante também essa troca, porque quando ela volta para casa, ela pede para os filhos ajudarem ela a fazer o dever. Olha que bonito isso, né? Que encontro bonito que a educação de jovens e adultos possibilita, né? Essa é uma escola de alfabetização, né, para adultos, mas a gente também pode ter na continuidade, né, do ensino fundamental e no ensino médio também. Mas para a gente pensar nessa diversidade que a gente tem como público, né, da educação de jovens e adultos, né? São pessoas que vêm aí de trajetórias de vida, às vezes, bastante complicadas, né? E que buscam na escola não só o conhecimento, mas também o acolhimento, né? Para poder adquirir aquele conhecimento que em algum momento elas não tiveram oportunidade, né? Então, pensando nisso, qual que é quais são, né? Qual é não? Quais são, né, os objetivos da educação de jovens e adultos? Primeiro, garantir o direito à educação, que é o que diz, né, a Constituição, né? Todo mundo vai ter direito à educação. Segundo, recuperar, em alguns casos, ou dar acesso e ampliar a escolaridade de muitos, né? Terceiro, valorizar saberes e experiências de vida. Favorecer a inclusão social e a cidadania por meio da educação. E melhorar, claro, as condições de trabalho e de renda. As pesquisas mostram isso, né? Que quanto maior o acesso das pessoas
à educação, elas vão melhorando também as suas condições de trabalho, de renda, inclusive suas condições de vida, né? Tanto que eu coloquei uma figura aqui para vocês. Desculpem, estou numa crise alérgica. Coloquei uma imagem aqui para vocês no sentido da EJA, trabalho, dignidade e vida, né? Então, ela é uma modalidade que traz esses objetivos. E quais são as funções da EJA? Segundo um documento que depois a gente vai falar dele um pouco mais, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, as DCNs da EJA, que foram definidas pela resolução do ano 2000 e também por um parecer do mesmo ano. Por ela, a EJA possui 3 funções fundamentais. Uma que é reparadora, equalizadora e qualificadora. O que isso significa? Reparadora no sentido de adquirir direitos que foram negados, como o direito à educação, né? Muitas das pessoas que procuram a EJA hoje são pessoas que, em algum momento da vida, às vezes com 7, 8, 9 anos, tiveram que parar de estudar ou não tiveram oportunidade nem de iniciar os estudos porque tiveram que trabalhar, né? Principalmente quem trabalha no campo, era muito comum as famílias, não precisa estudar não, né? Vamos trabalhar junto, precisa trabalhar. E aí a pessoa ia seguindo com a vida e não teve esse direito à educação no momento certo, considerado certo, vamos dizer assim, né? Ela também tem uma função equalizadora, no sentido de que a educação, ela contribui para diminuir as desigualdades sociais e educacionais. Não é? Ela é uma condição importante de igualdade. Então, pessoas que tiveram esse direito negado, para que a gente tenha um mínimo de igualdade, a gente precisa oferecer a elas o direito de estudar. E também qualificadora, porque ela se relaciona também ao desenvolvimento de conhecimentos, de competências, né? E de habilidades, inclusive para o trabalho, para a vida, né? É muito difícil, né? Vamos pensar, uma pessoa hoje analfabeta, é muito difícil a vida dela, porque quase tudo demanda a leitura, né? Para pegar um ônibus, para poder pegar o seu benefício no banco, tudo isso demanda um mundo de leitura, e a pessoa precisa desses conhecimentos, muitas vezes, para viver neste mundo, né? Deve ser muito complicado quem não sabe ler e escrever num mundo letrado como é o que a gente vive, né? Então, a EJA ela surge para cumprir essas 3 funções. E como ela surge? Nós vamos ver que o histórico dela é anterior, né, à Constituição Federal, né? A gente vai ver que a gente tem aí uma trajetória anterior. Mas é com a Constituição de 88 que ela ganha uma amplitude maior. Por que ela ganha uma amplitude? Porque é na Constituição de 88 que vai se garantir a educação como direito de todos. Todos quem? Todos, inclusive aqueles que não tiveram acesso na idade considerada adequada, né? Todos, as pessoas com ou sem deficiência, né? Então, vocês veem que a Constituição ela amplia, né, toda a abrangência da educação. E com a LDB, né, que veio alguns anos depois, a gente tem as determinações da educação e a criação de modalidades de educação. E a EJA é uma modalidade. O que é a modalidade? As etapas, elas são etapas na vertical, né? A gente começa da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação superior, pós-graduação e assim por diante, né? É um eixo vertical. As modalidades, elas seriam um eixo horizontal na educação. Como assim um eixo horizontal? Elas existem para atender as particularidades de um grupo. Então, eu tenho como modalidade educação especial para um grupo, as pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento. Eu tenho a educação à distância, como nós, para pessoas que às vezes não têm como cursar
uma graduação de forma presencial. E tenho a educação de jovens e adultos, para atender um público que não teve como fazer educação básica no período considerado adequado. E ela é horizontal também, porque ela está presente nas diferentes etapas, né? No caso da EJA, ela está presente no fundamental e está presente no médio, né? Por isso ela é horizontal. Então vamos considerar que a definição da EJA como uma modalidade, ela já representou um grande avanço em termos de legislação no país, né? Porque, além de tudo, ela define a obrigatoriedade dos sistemas de terem que ofertar a EJA como modalidade de educação. Então, vejam, essas duas legislações, elas são essenciais para que a gente tenha oferta da educação de jovens e adultos no Brasil hoje, né? Elas também falam outras coisas, né? Por exemplo, qual que é o dever do Estado? O dever do Estado é oferecer acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos os que não concluíram idade própria. Vejam que essa é uma definição que foi acrescida na lei a partir de 2013. Né? Ela não estava lá desde 1996. Porque, ao longo do tempo, a legislação ela foi se modificando, né? E ela foi atendendo mais às particularidades, né? Vejam que no item 7, a legislação fala de oferta de educação escolar regular, atendendo às características e às necessidades e disponibilidades, né, desse público. E lá no item 11, a gente tem alfabetização plena e capacidade gradual para a leitura, como um mecanismo, né, um elemento indispensável para o exercício da cidadania. Isso foi incluído pela lei lá em 2022. Vejam, muito próximo. Então, ao longo desse tempo, a gente vem tentando aprimorar a oferta da educação de jovens e adultos. E aprimorar como? Com o fundamento da legislação, né? Então, antes disso, né, vamos pensar que a educação de jovens e adultos, ela é também uma grande conquista de cidadania, né? Porque, num primeiro momento, quando a LDB foi aprovada lá em 96, falava-se em educação obrigatória apenas para o ensino fundamental. E, ao longo do tempo, foi se estendendo isso, né, para a pré-escola, depois para o ensino médio, e também obrigatoriedade de oferta da educação de jovens e adultos, né? Por que é importante estar isso em lei? É importante porque sem, vamos dizer assim, a obrigatoriedade da lei, os sistemas, ou seja, os estados e os municípios, às vezes não se sentem responsáveis, né? Além disso, tanto a Constituição quanto a LDB, ela tem um artigo legal, né? Nós já estudamos a disciplina política educacional, vocês já viram isso lá, que é importantíssima, que é considerar a educação como um direito público subjetivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu não tenho esse direito garantido, eu posso entrar na justiça, ou seja, no Ministério Público, para acionar o poder público para que eu tenha garantido, né? Isso é importantíssimo, porque faz com que os três poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, estejam, de certa forma, articulados para garantir esse direito, né? A legislação, ela também é mais específica, né, para dizer como que vai funcionar a educação de jovens e adultos. Então, lá no artigo 37, fala que é preciso que as pessoas tenham acesso e continuidade aos estudos, né, tanto do fundamental quanto do médio, mesmo que as pessoas não estejam na idade própria, considerando que o aprendizado é ao longo da vida. Vejam, essa é uma legislação de 2018, outra mudança que aconteceu nesse tempo. Outro parágrafo importante está aqui
que é preciso assegurar gratuitamente, né? Eu não posso cobrar nada dos estudantes. E eu preciso que tenham condições apropriadas para atender as características desse público, desse alunado, né? Outra coisa importante, né, que a legislação determina é que o próprio poder público vai estimular o acesso e a permanência, né, com outros tipos de ação. Por exemplo, oferta de merenda escolar, oferta de material didático, né, e outras coisas. E a legislação também aponta a importância da EJA estar articulada preferencialmente com a educação profissional. O que significa essa palavra preferencialmente? Significa que o ideal seria junto com a educação profissional. Mas em muitos locais, elas não estão articuladas, né? Elas são oferecidas de formas separadas, né? Já lá no artigo 38, eles vão ser mais específicos, né? Falando o que os sistemas de ensino têm que fazer. Eles têm que manter os cursos, né? E exames supletivos, que compreenderão a Base Nacional Comum Curricular, ou seja, a BNCC ela também está indicando qual vai ser o currículo da EJA, assim como faz com a educação infantil, fundamental e o médio. E aí fala de uma coisa importante, que são os exames. O que seriam exames supletivos? Como a ideia é considerar os saberes prévios das pessoas, a lei garante a possibilidade de você fazer um exame supletivo. Ou seja, em Minas, por exemplo, tem o SESEC. Eu não sei se aqui na região tem, mas eu imagino que deva ter em Guaxupé. O que é o SESEC? O SESEC é uma escola que ela não tem uma assiduidade obrigatória. O aluno vai quantas noites ele pode, o horário que ele pode. Eu tenho professores ali para ajudar o aluno a estudar. Eu tenho ali um roteiro de estudos de cada disciplina que o aluno tem. E depois é marcado exames, né, provas de cada uma das disciplinas. E aí o aluno vai fazendo e vai concluindo cada uma das disciplinas. Quando ele concluir todas, fizer todas as provas, ele vai ter o certificado do ensino médio ou do ensino fundamental, se for o caso, né? Esse é um tipo de legislação que concebe, né, que compreende que os conhecimentos eles não são só adquiridos pela escola, eles também podem ser adquiridos ao longo da vida. Vocês devem conhecer muita gente que às vezes não é escolarizado, mas que tem muitos conhecimentos sobre história, sobre geografia, sobre matemática. Então, é uma forma de aproveitar esses conhecimentos e muitas vezes também de obter a certificação de uma forma mais rápida, né? Por isso, né, ao longo do tempo, os sistemas foram criando, né, estratégias para isso, como é o SESEC, que eu falei para vocês. Bom, no ano 2000, a gente também teve a aprovação das diretrizes curriculares nacionais para a EJA, definindo as funções, né, que a gente já conversou, e com orientações pedagógicas de como deve ser o trabalho. E aí uma coisa que falava nesse documento, né, é a flexibilização curricular. No caso, por exemplo, do SESEC, o aluno pode começar pela disciplina que ele quiser, né? Isso é uma flexibilidade curricular. E a organização do tempo, né? Existe um tempo mínimo, mas eu acho que não tem máximo, se não me engano. Então, trabalhe-se com essa questão da flexibilidade curricular e da valorização da experiência de vida dos estudantes. Ao longo do tempo, outras legislações foram aparecendo. Por exemplo, de 2006, um programa que tentava aliar, né, educação profissional e EJA, chamado ProEJA, né, que a gente tem em muitos lugares, né, por exemplo, o próprio IFSU de Minas, né, é um exemplo. A gente tem muitos cursos, né, voltados para a formação profissional, que podem ser articulados com a educação de jovens e adultos, no ProEJA, né? Se não me engano, o IFSU de Minas de Muzambinho já teve ofertas nesse sentido, né?
Em 2021, também houve uma documentação para atualizar as diretrizes operacionais da EJA, inclusive regulamentando a EJA à distância, que é uma prática que já existia, né? Se vocês vão se lembrar, existia o famoso Telecurso 2000. Eu, inclusive, estava no ensino médio nessa época, eu via muitas aulas do Telecurso 2000 para ajudar, para preparar para o vestibular. Então, agora em 2021, se regulamentou a possibilidade da educação de jovens e adultos à distância. E, recentemente, no ano passado, 2024, houve uma publicação, né, do Pacto Nacional para a Superação do Analfabetismo e Qualificação da EJA, né, e a criação de uma medalha Paulo Freire como um incentivo, né, para os sistemas de ensino ofertarem educação de jovens e adultos. Então, com base em toda essa legislação, a gente tem aí alguns programas, né, algumas políticas que possivelmente vocês já viram as propagandas. A gente tem, por exemplo, o Enseja, que é o exame nacional, né, para certificar as competências dos jovens e adultos, que é esse que é aplicado, né, como o SESEC faz, mas você pode pedir, às vezes, só para fazer a prova, né? É possível também. A gente tem o Programa de Educação de Jovens e Adultos, PEJA, a gente tem um programa de alfabetização, que foi o Brasil Alfabetizado, a gente tem o ProJovem, né? A inclusão de jovens no ensino profissionalizante e no mercado de trabalho, e a gente tem o ProEJA, né, que é uma qualificação profissional articulando EJA e educação profissional. Vejam que é a legislação que vai possibilitar que todos esses programas, né, sejam desenvolvidos pelos governos. Bom, mas como a gente conversou, a EJA ela tem um histórico anterior, né? Só para a gente relembrar, né, um pouco desse histórico, eu trouxe uma linha do tempo, né, um pouco animada e um pouco infantilizada, mas só para a gente relembrar, né? A gente começa a nossa educação formal no Brasil com a chegada dos jesuítas. Os jesuítas, eles vão se dedicar à catequização das pessoas e vão passar a ter a oferta de educação formal, principalmente para as crianças filhas dos colonos, né? No primeiro momento, a maioria homens, né? Mas eles também tinham, em algumas localidades, algumas classes de alfabetização de adultos, né? Não era, assim, um trabalho muito amplo, mas já tinha alguma coisa germinando aí no Brasil. Mais 200 anos depois, a gente tem a expulsão dos jesuítas, né? O sistema de ensino que já era precário, ele fica ainda mais precário, né? Mas em 1878, né, já no governo do Pedro II, né, no segundo reinado, eu tenho a criação formal, né, do primeiro curso noturno para homens. Vejam que as mulheres ainda estão excluídas aqui. Então, pensem, do início da nossa escolarização formal, a gente vai ter o primeiro curso noturno para homens, mais de 300 anos depois. Então, a gente tem aí um tardar, né, para uma preocupação com a educação dos adultos. Quando a gente tem a primeira Constituição, a segunda, na verdade, né? A segunda Constituição da República, que é a de 1934, fala-se em Plano Nacional de Educação e o estabelecimento de metas. Embora não tenha saído do papel, esse Plano Nacional de Educação, que vai vingar só em 2001, o primeiro, já se falava em metas de escolarização e de combate ao analfabetismo. Mas a primeira proposta assim, de preocupação, vamos dizer assim, com essa questão, no Brasil aparece em 1947, com o primeiro Congresso Nacional de Educação de Adultos.
A gente estava vivendo, vamos relembrar, o final do primeiro governo Vargas, né? A gente tem o governo do Dutra nesse momento, e todo o processo de ênfase na educação profissional, com a criação do SESI, do SESC, do SENAI. Então, há uma preocupação também com a alfabetização desses adultos. A gente ainda tinha taxas de analfabetismo muito grandes, né? A gente vai ter também, 2 anos depois, 1949, o primeiro seminário interamericano, ou seja, não era uma preocupação só do Brasil, isso era uma preocupação de outros países também. E o Brasil participou, né, desse primeiro seminário, mas ainda de forma assim, muito precária, né? Vejam. Depois, a gente vai ter por volta de 1958, 1961, antes da primeira LDB, uma campanha nacional de erradicação do analfabetismo. E é nesse contexto, do final dos anos 50, início dos 60, que surge toda uma mobilização cultural e também social em relação à educação. Então, eu vou ter movimentos de cultura popular, os famosos movimentos de base, né, os MEBs. Então, durante esses anos, 58, 59, 60, 61, 62, 63, eu vou ter um borbulhar vamos dizer assim, de experiências educativas. Então, eu vou ter uma rádio educativa na Paraíba, eu vou ter uma campanha de educação popular, e aqui vou ter uma experiência muito grande, que foi a alfabetização de Paulo Freire, numa cidade no Rio Grande do Norte, né, onde ele alfabetizou adultos de uma maneira até então nunca vista, de forma rápida e com base na conscientização daquelas pessoas. Toda essa movimentação cultural, social e política vai desencadear num golpe, né, em 64, e toda essa movimentação pela educação dos adultos, ela tem, vamos dizer assim, um freio. Mas os militares também tinham essa demanda internacional de acabar com o analfabetismo. Então, eles também, alguns anos depois, vão criar um programa chamado Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Esse movimento Mobral, ele é considerado um movimento que tira todo aquele processo de conscientização proposto por Paulo Freire e faz com que a alfabetização de adultos tenha só um caráter muito técnico. A ideia era só aprender as primeiras letras e a contar. A ideia era diminuir os índices de analfabetismo, mas não com uma concepção de educação no sentido que Paulo Freire tinha colocado lá nos anos 60. Né? Bom, durante a ditadura militar, então, a maior expressão foi esse Mobral, né, que inclusive depois, ao longo do tempo, ele adquiriu um caráter assim muito pejorativo, né? Quando você quer falar que a pessoa estudou mal, as pessoas falavam isso, né? Nossa, o cara lá fez Mobral, porque o Mobral ele não era considerado uma experiência de sucesso em termos de educação de adultos, né? Então, durante todo esse período da ditadura militar, o foco estava nesse programa. Mas, a partir do momento em que há uma redemocratização, né, a partir de 1985, a gente vai ter toda uma criação e um despertar de novo dessa educação de adultos. Então, já nesses anos aí até 90, cria-se a Fundação Educar, a Fundação Nacional para a Educação de Jovens e Adultos, que ajudam a fazer muita pressão para a aprovação da Constituição de 88. Em 90, existe uma mobilização, né, que era um programa chamado MOVA. E logo em seguida, no ano seguinte, a fundação, né, da Fundação Paulo Freire. E aí, eu acho que muitos dos aspectos, né, da educação
jovens e adultos lá, propostas pelo Paulo Freire, elas são retomadas aqui, né? E a partir da LDB, são colocados novos programas, como, por exemplo, a alfabetização solidária. A alfabetização solidária, não sei se vocês vão se lembrar desse programa, eles faziam dos estudantes de licenciatura, estudantes professores, né, por um tempo, e eles levavam esses meninos para os projetos da alfabetização solidária em outros estados, né? É um programa que tem muitas críticas, né? Mas que ele teve algumas experiências interessantes. Bom, depois disso, né, a gente tem a aprovação de todas essas legislações que a gente falou, como as DCNs, e depois os programas, né, o Brasil Alfabetizado, o Projeto Escola de Fábrica, o ProEja, o ProJovem, e o Fundeb, eu coloquei ele aqui como um marco importante para a educação dos jovens e adultos. Por que ele é um marco importante? Porque até então se tentava incentivar a educação de jovens e adultos, mas não se definia uma verba específica para isso. E vai ser o Fundeb que vai determinar uma verba específica por aluno da educação de jovens e adultos. Isso sim representa um avanço, porque aí os municípios do estado vão ter, mesmo que minimamente, o dinheiro para ser investido nessa modalidade, né? Então veja que é uma trajetória que foi, vamos pensar assim, devagar, né? Mas que ao longo do tempo a gente veio conquistando espaços em termos da educação de jovens e adultos, principalmente a partir de 1988. Né? Bom, e o que, além da questão histórica, né, do Paulo Freire lá nos anos 60, qual que é a relação dele com a educação de jovens e adultos? A relação é muito próxima, porque o Paulo Freire, quando ele propõe, né, uma educação como um ato político e emancipatório, no sentido de que a educação tem que ser uma prática da liberdade, ele propõe um tipo de educação diferente do que se tinha até então, que ele chamava de educação bancária, né? Que era bancária no sentido de que se trabalha conteúdos, muitas vezes, mas sem significado para os estudantes. Né? Então, Paulo Freire ele vai colocar a educação numa nova perspectiva, valorizando principalmente os saberes dos estudantes, né? E a sua experiência na alfabetização lá no Rio Grande do Norte, com as palavras geradoras, ela é uma experiência que é estudada no mundo todo. Ele é considerado uma referência, né, na educação de adultos, com o seu método de alfabetização. E também porque na concepção freiriana de educação, o diálogo ele é um método pedagógico. E quando a gente fala em educação de adultos, o diálogo ele é essencial, né? Porque a gente está dialogando com diferentes experiências de vida, com diferentes saberes, né? E isso vai ser essencial. Tanto que eu peguei aqui uma frase do Paulo Freire para a gente relembrar, que ele diz, ou melhor, ele escreveu, né? Não devemos chamar o povo à escola apenas para receber instruções, postulados, receitas, ameaças, repreensões e punições, mas para participar coletivamente da construção de um saber, que vai além do saber de pura experiência feito, que leve em conta as suas necessidades e o torne instrumento de luta, possibilitando-lhe ser sujeito da sua própria história. Vejam que nessa citação, né, nessa afirmação do Paulo Freire, está ali a concepção de educação para superar a educação bancária, uma educação que dialoga com a vida e uma educação que busca a emancipação, ou seja, que a pessoa se torne sujeito da sua própria história. Né? Bom, e pensando nisso, ele então desenvolveu essa experiência, né,
de alfabetização, lá em Angicos, no Rio Grande do Norte. Aqui tem algumas fotinhas, né? Não se tem muitas fotos desse período, e a gente vai ver por quê daqui a pouco. Mas qual era a ideia? Era trazer palavras que tinham significado para aquelas pessoas, que eram palavras de sua realidade, como a palavra, por exemplo, tijolo, e a partir dali, né, fazer o processo de alfabetização. Para a gente ter uma noção, eu trouxe também um videozinho. Ele é um videozinho curtinho que vai mostrar como que foi, é um pouco dessa experiência, né, com a educação de jovens e adultos do Paulo Freire. Vou ver se eu consigo aqui. Visualizam? Sim. Trabalhava em agricultura, eu trabalhava o dia, quando chegava em casa de 5 horas, 5 e meia, tomava banho, jantava e ia para a escolinha, né? Com os cadernos escondidos dentro da camisa, não sabe? Porque quando Paulo Freire chegou aqui, era uma revolução grande, que ele era comunista, não sabe? Angicos não foi escolhida por acaso. Angicos foi escolhida porque naquele contexto era o lugar em que havia o maior índice de analfabetismo do estado do Rio Grande do Norte. Começou assim. Apareceu um jipe aí na rua, na cidade, né, anunciando essa escola que ia ter. Aí mamãe disse, você não vai não, se for quando seu pai chegar, eu faço ele dar uma surra. Digo, eu me importo aí, me ajuntei mais minha irmã, digo, vamos embora. A alfabetização era baseada em 12 a 15 palavras apenas, que continham todos os principais fonemas da língua portuguesa. E no debate sobre a palavra trabalho, o que é que vem? Vem as condições de trabalho. Aí evoca discussão sobre trabalho, condições de trabalho, remuneração de trabalho, entende? Garantias, direitos, deveres. Na época, analfabeto não votava. Então você imagine o que era você passa a ter mais ou menos 6 milhões de novos eleitores em um ano. Eu aprendi logo, antes de completar as 48 horas, eu já sabia ler, já escrevia. E aí foi o tempo que chegou essa notícia que o homem tinha sido asilado, que o homem tinha sido preso. Aí pronto, aí acabou essa escola. Muita gente com medo de esconder o caderno, esconder o livro, escondeu tudo. Eu não escondi nada, queimou, eu não queimei nada, eu deixei escondida. Então que quando terminou as aulas, a gente não tem nada guardado porque deu fim a tudo, que era se pegasse, a polícia pegasse, metia peia, não sabe? Desde então, nunca mais Paulo Freire entrou no Ministério da Educação. Tijolo, Teila e Belota. Então, esse videozinho, ele conta um pouquinho, né,
do que foi essa experiência em Angicos, alfabetizar adultos em 48 horas, né? Usando um método de conscientização com as palavras geradoras, né? E depois conta ali como é que foi a experiência depois que o governo militar entrou, que aí o Paulo Freire foi preso, depois exilado, né? Então eles contam um pouco dessa experiência, né? Mas vejam como foi uma experiência enriquecedora para quem participou, né? Você vê que as pessoas têm aquela memória viva ainda daquilo que vivenciaram. E como que funcionava, né, esse método? Ele funcionava a partir das famosas palavras geradoras, né? E elas foram tiradas do próprio vocabulário dos alunos, né, com base da realidade. Vocês viram ali o coordenador falando, eram entre 12 e 15 palavras, né? E aí eles selecionavam pela riqueza fonética e pela praticidade, porque tinha que ter os fonemas, né? Vários fonemas da língua portuguesa para se trabalhar. Depois criava-se situações problematizadoras para os alunos resolverem, como o professor como mediador. E a elaboração de fichas para coordenar debates e discussões, né? E depois fichas de decomposição fonética das palavras. Decodificava-se e depois reunia-se formando novas palavras, né? É claro que a concepção freiriana de educação não se resume a esse método, mas é importante esse método para a educação de jovens e adultos que nós estamos falando, né? Porque ela vai ser uma experiência, né, considerada revolucionária no mundo todo, né? Bom, e essa experiência, né, vai fazer com que a EJA, né, fosse pensada como um instrumento de inclusão social. Vocês veem ali, naquele contexto lá de 1963, Angicos era uma cidade do Rio Grande do Norte, uma das mais pobres e com a maioria de pessoas analfabetas. Então, ensinar a ler e escrever naquele contexto era uma forma também de incluir aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não podiam, inclusive, nem votar, porque o analfabeto não votava naquele período, né? Então, vejam que, desde a sua origem, né, a educação de jovens e adultos, ela vai se constituindo como uma política pública que é essencial para a inclusão das pessoas, né? Por quê? De novo, porque ela garante o direito à educação, valoriza os saberes, promove a autonomia e cidadania, combate a exclusão, combate o analfabetismo e melhora as condições de vida e de trabalho. Então, de fato, a EJA, enquanto modalidade de educação, ela é, sim, um instrumento de inclusão social. Mas ela tem problemas? Tem, e muitos, né? Como na educação a gente tem vários. Um dos grandes problemas da educação de jovens e adultos é a evasão. Por que a evasão? Porque eu estou falando de um público que tem uma rotina de vida, às vezes, que é difícil caber a escola nessa rotina. Então, às vezes, os horários são incompatíveis, a jornada de trabalho é muito grande, né? Eu tenho, às vezes, uma escola que funciona num lugar, mas a pessoa mora muito longe daquele lugar, né? Eu tenho lugares onde eu tenho é violento para sair à noite, né? Muitas vezes a escola ela reproduz a mesma metodologia que se faz com crianças e adolescentes, e ela se mostra inadequada para trabalhar com adultos, né? Vamos pensar, muitas vezes no processo de alfabetização, a gente utiliza coisas voltadas para o público infantil, musiquinhas, né? E às vezes para o adulto isso é um pouco constrangedor. Então é preciso também que a gente pense em metodologias mais adequadas. E tem também questões familiares, doenças, falta de transporte. A gente pode enumerar aí muitos fatores que contribuem para a evasão na EJA. Então, para que a gente consiga
diminuir esse problema, a gente também precisa pensar num trabalho pedagógico específico para a educação de jovens e adultos. Porque precisa ser uma prática mais flexível, mais contextualizada, mais acolhedora, mas também crítica, né, que possibilite a formação de um senso crítico. Então, muitas vezes a gente vai ter que adequar a linguagem, os materiais didáticos, né, os mesmos materiais que a gente usa no ensino fundamental, muitas vezes não é adequado. A gente tem que pensar que aquele adulto ele traz já uma vivência, então o material precisa ser adequado. As propostas curriculares elas precisam ser mais contextualizadas, significativas para aquele grupo. Precisa ter acolhimento, fortalecer a autoestima. Vamos pensar que muitas dessas pessoas às vezes passaram anos sem estudar e se sentem às vezes um pouco constrangidas, né? Então a gente precisa fazer todo um trabalho também de acolhimento. Muitas vezes também é necessário flexibilizar tempo, espaço, metodologias, né, horários mais flexíveis, formas de estudo híbridas ou à distância, para que a gente possa atender esse público. Tentando sempre articular teoria e prática. E a avaliação, ela também tem que ser condizente, né? Precisa ser uma avaliação contínua, formativa. A gente precisa pensar o trabalho pedagógico por meio do público que a gente vai trabalhar, né? Nesse sentido. E como o trabalho pedagógico é específico, o professor também ele precisa ter um perfil específico, né? Por quê? O professor da EJA, ele tem que ir motivando os estudantes. Ele precisa desenvolver habilidades. Ele precisa compreender as particularidades daquele público. Flexibilizar horários, muitas vezes. Flexibilizar trabalhos. Oferecer um atendimento. Incentivar, acolher. Precisa conhecer a vivência desses alunos, até para ajudá-los, não é, a construir novos conhecimentos. Incentivar constantemente, né? O professor Moacir Gadotti, quando o educador conhece a realidade dos alunos, ele consegue uma maior qualidade na educação, porque ele consegue manter aquele aluno motivado para aprender. Além disso, né, para a gente ir finalizando, é importante a gente pensar que a EJA, ela despertou novos olhares. Hoje, por exemplo, a gente fala em pedagogia para o ensino das crianças e a gente fala em andragogia para o ensino de adultos, né? Não sei se vocês já viram essa palavra, mas existe toda uma corrente, né? Existem alguns autores que defendem que é um estudo diferenciado. Então, por isso, andra, né? Andros no sentido de adulto, né? Diferente de paidos, né? Que é a palavra que dá origem à palavra pedagogia, né? Então, elas são áreas complementares, se articulam, mas que querem entender o contexto, né, da educação de adultos de uma forma bastante específica. E a própria legislação, né, ela tem apontado também para uma nova olhar. Foi incluído recentemente, né, a palavra idoso. Então, vocês vão encontrar já uma outra sigla, né, EJAI, Educação de Jovens, Adultos e Idosos, né? Por que se acrescentou a palavra idoso? Porque se entende, né, que o idoso ele tem uma particularidades e a forma de aprender dele também é um pouco diferente, né? Então, hoje se fala numa modalidade mais ampla, EJAI, Educação de Jovens, Adultos e Idosos, né? E para finalizar, coloco aqui para vocês de novo, né? Vocês têm essa charge no AVA, e eu acho interessante essa charge, né? Quando as pessoas mais velhas voltam a estudar. O menininho pergunta, onde que a senhora vai com esse caderno, vovó? Eitas! E aí a avó responde, vou para a escola, meu filho. E aí o menino responde não, ele pensa, né? Eita, será que eu vou ter que estudar até a idade dela também? Né? Ele faz uma brincadeirinha ali com a questão da idade, né?
E essa é uma discussão que tem sido muito ampla, né? A questão do etarismo, né? O idoso, o adulto, né? Ele também tem potenciais, ele também pode continuar estudando, ele também pode começar uma nova carreira, né? Ele pode fazer muitas coisas, né? Então, nesse sentido, a EJA também ela é uma modalidade importante para repensar, né, esse tipo de situação relacionados à idade. Então é isso, gente. Perguntas, dúvidas? Eu vi que tem aqui umas interações no chat. A Elisângela, né, que falou que voltou a estudar. Depois, o pessoal que não estava conseguindo entrar, né? Pouso Alegre tem, deve ser o quê? O SESEC, Márcia? Sim, Pouso Alegre tem, eu Que legal, você estudou nele, então. estudei nele e consegui passar em todas e estou aqui hoje para contar. Que legal, que bacana. A Graziela também falou que terminou os estudos lá. E era desse jeito que eu falei mesmo? Vocês tinham que fazer prova de cada uma das disciplinas? Sim, só que tinha um professor dentro de sala de aula, mas a gente não era obrigado a estar presente nas aulas. Mas se a gente conseguisse participar, era mais fácil para poder fazer a prova da disciplina. E aí, cada 15 dias, a gente conseguia fechar uma disciplina. Aí era matemática, português, aí a professora ia ajudando, e a mesma professora dava a prova. Aí eliminava aquela ali, podia passar para uma próxima. E quem não conseguia, podia fazer um provão com todas as matérias no final do semestre para poder tentar passar. Que bacana, que experiência bacana. Olha só, a gente tem aí pelo menos 2 colegas que frequentaram. A Samanta falou que também tentou fazer, eliminando essas matérias, mas ela achou mais demorado, né? Por ser em outra cidade. E aí ela optou por fazer o Enseja, né? E aí ela conseguiu terminar com o Enseja. Que bacana, ó. E a Eledir falou que em Machado também tem SESEC. Eu não sabia. Ela está perguntando da prova, né? Geralmente é o Enseja, tá, Eledir? Mas existe também um que se faz nas escolas, que é de aproveitamento de estudos, para poder, por exemplo, a pessoa chega, ela não tem documentação nenhuma, aí a escola aplica uma provinha para ver em que ano ela vai ser alocada, né? Aí a Elisângela falou que, infelizmente, os políticos se aproveitavam da simplicidade dessas pessoas para conseguirem votos. Isso. E por isso que a alfabetização era importante, para a pessoa também ter mais consciência daquilo que estava fazendo, né? Lá, existe, a Samanta está falando para Eledir, existe o Enseja, né, a partir dos 15 anos, que a pessoa consegue, então, concluir o fundamental e o ensino médio, isso mesmo. A Tati também foi aluna da EJA, que bacana, a gente tem bastante gente. Tem SESEC também, Boa Esperança. E na escola, a Tati está falando que na escola em Pouso Alegre, José Marque de Oliveira. A Elisângela terminou com o Enseja, falando que foi boa a web, que bom, gente. Olha lá, o marido da Graziela fez essa prova e foi para o 5º ano. Legal, isso mesmo. E essa prova de aproveitamento de estudos, né? Eu tinha o 1º ano e acabei tendo que repetir quando eu optei pela EJA, em Pouso Alegre, na escola Geraldino Tosta, a Valéria também. Que bacana, bastante gente. E tem algumas pessoas levantando a mão. Acho que a primeira... Acho que foi a Elisângela. O Semeja. Isso mesmo. Quem levantou a mão? Quer abrir o microfone e falar com a gente? Karina, boa noite. Olá, boa noite. Eu fiz aqui em Pouso Alegre o EJA, na Escola Estadual Dr. José Marques de Oliveira. E era aula presencial todos os dias,
em um ano eu fiz o primeiro colegial e no outro ano eu fiz o segundo e o terceiro. Tá, Eu- aí você fez no formato presencial, então. é o que tem até hoje ali, né? E no polivalente, o meu sobrinho, como ele estava bem atrasado nas matérias, né, nas séries, ele fez essa prova. E aí ele pulou para o tipo assim, primeiro colegial, na época, né? Só que era numa escola chamada Presidente Arthur da Costa e Silva, aqui em Pouso Alegre. Né? Ele fez a prova de aproveitamento, né? E já avançou para uma série do que E ele aí depois estava. ele fez presencial. Agora, tipo assim, agora ele está. Agora não, né? Uns 2 anos ele continuou com o presencial, até que terminou. Isso, legal. Existe também esse formato que a Tatiana, né? Isso. Falou que é presencial, que aí é um tempo mais reduzido. Eu trabalhei bastante tempo na minha cidade, na EJA, nesse formato. Então, geralmente, a Tatiane fez um ano do primeiro e o segundo, terceiro em um ano. Na minha cidade, você conseguia completar em 1 ano e meio, porque eram 6 meses cada um dos anos. Né? Era concentrado. Então, ainda tem muitas escolas nesse formato, né, presencial, que é legal porque você tem um contato muito próximo, né, com o professor, com os colegas, e você vivencia o dia a dia da escola, né? O pessoal gostava muito, né? Inclusive, eu tenho um caso interessante para contar para vocês. Eu trabalhava de manhã nessa escola com ensino médio regular, e tinha um rapaz que dava muito problema, sabe? Aquele rapaz indisciplinado. E aí, um dia, uma professora chamou a mãe dele lá e a gente foi conversar com a mãe. E aí, a mãe contando que estava com muita dificuldade, né? Ele estava numa fase muito rebelde da adolescência, estava muito difícil para ela. Ela era separada, cuidava dele sozinho. E aí, ela pegou e depois de conversar com a gente, foi conversar com ele, né? Tentar incentivar ele a continuar estudando. E aí, o filho falou para ela: Mas você está falando o quê? Para eu estudar? Você não estudou, né? E aí essa mulher, no semestre seguinte, se matriculou na EJA à noite para fazer o ensino médio. Ela falou: meu filho tinha razão, né? Eu estava incentivando ele a estudar, mas eu não tinha estudado. Eu expliquei para ele por que eu não tinha estudado e falei para ele: olha, nós vamos terminar junto. Você vai terminar de manhã e eu vou terminar à noite e a gente vai se formar junto. E assim eles fizeram, né? Foi muito bacana, muito bonito isso, né? Mãe e filho acabaram formando no mesmo ano no ensino médio, né? Um apoiando o outro, foi bem legal. Flaviene? Boa Quer falar noite, com a doutora. gente? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Recentemente eu passei pelo estágio, né, na modalidade EJA, e assim, foi uma experiência muito boa, é muito gratificante, né? Quando eles falam, contam os depoimentos deles. Tinha uma senhora que ela trabalha em um asilo, e lá ela precisa organizar as roupas, né, pelos nomes. E ela não sabia ler. Então ela entrou para poder Para manter a poder. disciplina. E aí ela, no dia que eu estava lá em observação, né, no estágio, e ela contou isso para a professora, que ela estava muito feliz, porque ela estava organizando as roupas certinhas, sem misturar, que ela estava conseguindo ler. Que E bonito isso. uma outra experiência assim que eu fiquei muito feliz, foi de ver que uma senhora, né, de 80 anos, estava lá na sala, EJA, quarto período, anos iniciais, né? E o neto dela também começou a frequentar, porque ela estava indo. Então, o neto dela também, que não tinha tido a oportunidade de terminar de modo regular, estava indo. Aí, o neto e a avó. Uma coisa, assim, muito bonita de ver.
Bonito E mesmo, viu? Bem bacana. Obrigada pelo isso. relato. Eu tenho, assim, muita saudade, assim, do trabalho na educação de jovens e adultos. Eu achava um trabalho muito bacana, aprendi muito com os alunos também, né? E aprendi muito com as histórias de vida deles, principalmente, né? E com a vontade, às vezes com muita dificuldade, né? Porque você fica anos sem estudar, mas muita vontade, né? E essa vontade, como a Flaviene relatou, né? Essa vontade, ela é muito bonita de se ver. E o professor, de fato, ele se sente, assim, muito motivado, né? E tanto que a Rosemary está falando aqui que essas explicações foram muito boas, agradeço, viu? E o quanto que é importante que o professor seja mediador, é isso mesmo, né? A gente está falando de um adulto que já traz muitas vivências, né? E a gente vai despertando nele aquele conhecimento que ele não teve oportunidade, né, antes, mas que ele vai somando com o conhecimento que ele já tem, né? Isso é muito bonito e é muito gratificante para o professor, né? Quem tiver aí a oportunidade de fazer o estágio na educação de jovens e adultos ou depois atuar na educação de jovens e adultos, é uma experiência assim muito enriquecedora. Foi para mim como professora. E eu trabalhei nos dois formatos. Eu trabalhei no formato presencial, naquele de 6 meses, e trabalhei também, na época a gente falava em telesala, que era aquele formato que eles iam também se quisessem, não era obrigatório, como no SESEC, só que era uma experiência em São Paulo. Eu era monitora dessa sala. Então, eu passava a aula, né, da disciplina, num vídeo, ainda era em formato de fita, viu, gente? Fita cassete. E aí, depois eu explicava aquela matéria, e depois a gente fazia exercícios, e ao final aí de, acho que um mês, aplicava a prova. E aí, se eles passassem cada uma das disciplinas, eles concluíam o ensino médio, né? E eu fiquei com as disciplinas de humanas, história, geografia, né? Era muito interessante. E a experiência também foi muito boa, né? No IF tem o FIC, né? Que são programas aí também voltados para a formação continuada. Muito bom. Muito legal saber que tem muita gente com experiência, né, de ter estudado na educação de jovens e adultos. Muito bom. Eu vi ali que tem uma pergunta sobre a prova no sábado, né? A prova no sábado, a avaliação em grupo, não tem, assim, nenhuma coisa que vocês tenham que preparar ou que levar, não, tá? É uma situação, né, uma situação problema da educação de jovens e adultos para vocês discutirem e apresentarem ali propostas de solução, tá? Espero que seja uma experiência boa, um momento bom de vocês trocarem. E como algumas de vocês estudaram na educação de jovens e adultos, acho que vai ser muito bacana, porque vocês vão poder trocar muitas experiências, né, com os grupos. E espero que o encontro seja bom, né, que as provas também sejam momentos de aprendizagem, tá bom? Mais perguntas, gente? Dúvidas? Doutora Karina, lembrando que na prova, na avaliação que nós fizemos da PND, esse tema foi bastante abordado, né? Tinha várias questões a respeito dessa modalidade, tinha até a redação, né, a discursiva, abordava esse tema também, a questão do idadismo, essa questão, tinha um trecho do texto do Paulo Freire, né? Então, foi bastante abordado. É um tema muito relevante, né? Isso mesmo, boa lembrança. Para a gente ver como há uma preocupação, né, com essa modalidade, com a questão na prova, eles não chamaram de etarismo, né, eles chamaram de idadismo. E tinham vários, acho que se não me engano, 2 ou 3 trechos, né, que falavam sobre a questão. E várias perguntas, acho que não sei se eram 4 ou 5, ou até mais, de perguntas de educação de jovens e adultos, né? Muito bom. A lista de presença,
acho que não vai ser necessária, viu? Porque a gente descobriu que agora o Meet ele está gerando uma lista de presença automática, tá? Mas não sei se a Juliana vai passar alguma coisa. Eu vi que tem gente que vai fazer aniversário no dia, né, Tatiane? Então, ó, um presentão. Você vai ter um monte de gente para te abraçar no dia da prova. Elisângela disse que, inclusive, vai levar bolo, né? Não, a Leide vai levar bolo. E a Elisângela lembrou, né, que é o último encontro presencial do curso. Olha que beleza. Vai ser um dia maravilhoso, gente. Ela pediu para eu levar. Então, tá bom. Aí você já leva o bolo para todo mundo cantar parabéns para você. Que legal, viu? Parabéns adiantado, então. Então, gente, agradeço a participação de vocês. Um bom encontro presencial, tá bom? Que as provas sejam aí boas, produtivas e significativas para vocês. E qualquer dúvida, vão me mandando lá pelo AVA, tá bom? Então, boa noite, né? Vou encerrar a... Eu mando os slides sim, gente, pode deixar. Vou encerrar a gravação, tá? Boa noite para todo mundo. Boa noite, Karina. Obrigada pela aula. Foi muito esclarecedora, né? Que bom. E é muito bom ver a participação de todos. Eu adorei. Hoje teve gente que fez pergunta, comentou, fiquei feliz. Vou dormir feliz hoje, viu? Obrigada, Juliana. Obrigada, pessoal. Boa noite, bom descanso. Obrigada, boa noite para todo mundo. Até sábado, se Deus quiser. Boa noite.